Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Provavelmente você se assustou, ficou curioso, enfim, sobre o título, O Maconheiro Não é Bandido. E eu vou mostrar para você que não é. Mas eu quero que você, que está chegando agora pela primeira vez no canal, se inscreva já agora. Já ative o sininho das notificações, todas elas. Você que assiste os conteúdos, mas não está inscrito, também faça o mesmo. Deixe o certinho do conteúdo, comente se você achar que é importante e principalmente compartilhe, porque aqui é um canal de análise dos fatos, é um canal de opinião. Então, você que já me assiste já está acostumado com isso. E sobre essa temática só pode falar com mais propriedade quem é, por exemplo, um autor de um manual como este, Prevenção às Drogas, cujo título é Drogas, quem usa vive, entre o céu da fantasia e o inferno da realidade. A grande verdade é que os hipócritas, tais conservadores de Araque, que são criminosos, muitos deles que estão lá no Congresso, drogados, etc. Tal, já cometeram assassinatos de toda sorte, estupro, violência contra a mulher, se postulam contra. E essa PEC é do Rodrigo Pacheco, que tem interesses eleitoreiros, evidentemente, nada mais do que isso. Mas a grande verdade é que não estão indo no X da questão. Então, criminalizar o uso da maconha, que na verdade o STF e o Congresso está peitando o STF, é saber da quantidade que é usuário e da quantidade que o torna traficante. Mas a grande verdade é que temos maconheiros, sim. Eu quero que me apresente um maconheiro, porque na verdade o maconheiro é aquele que tem o uso continuado, já é um viciado na droga, que é pior inclusive que os cigarros. Claro que em longo prazo traz alguns problemas, como por exemplo a perda de neurônios, e uma enzima que tem na maconha, ela pode afetar o fígado e causar hepatite. Mas isto em longo prazo e com uso continuado muito acelerado. Então o cara que é usuário, mas ele não gosta de cocaína, não gosta de crack, ele gosta de um beckzinho. E o que faz a maconha? A maconha é usada pelos indígenas como anestésico. Então é uma grande falácia. O cara que fuma um baseado, ele fuma para dar um relax, ele fuma para sentir aquela viagem. E depois vem a chamada larica. O que é a larica? Depois do efeito da maconha, o usuário ele come muito carboidrato porque ele necessita reparar o organismo. Simples assim. Mas não existe nenhum apontamento judicial ou relatos de delegacia, a exemplo, que alguém que fumou um baseado matou, estuprou, roubou ou cometeu qualquer tipo de delito. Então é uma criminalização extremamente estúpida. Aliás, com os jovens, negros, favelados, etc. E inclusive com as pessoas de bem que nunca tiveram uma passagem pela polícia serão marcados por isso. Isso é um absurdo. Agora, isso também vai favorecer quem? Aos policiais corruptos. Simples assim. Se ele pegar um negro, um favelado, enfim, com uma dose qualquer, porque eles querem qualquer um baseadinho, já é crime. A tendência é ele ir tomar uma cana. Agora, se ele encontrar com alguém do asfalto, que tem um bom carro, que tenha dinheiro, etc. e tal, a conversa vai mudar. E o que vai acontecer? Vai se proliferar, na verdade, uma grande máquina de extorsão. O bonito, o riquinho, paga uma propina para o guardinha, para o policial, e está tudo certo, ele vai ser liberado. Pode até, conforme o poder dele, já ter uma combinação na delegacia, seja com o inspetor, seja com o delegado, leva ele para lá e toma mais uma grana dele, está liberado, não aconteceu nada, vai fumar, tomar maconha, está tudo certo. É isso que vai acontecer. Simples assim. E a grande verdade é que, como o próprio Alexandre de Moraes já narrou, já existem deliveries. Ou seja, o cara tem um número de quem fornece a droga, ele chama e chega como se fosse receber um fast food. Recebe em casa. Então é uma grande palhaçada, é uma grande sacanagem, é uma grande idiotice esta tal de PEC. E eu estou manifestando justamente por isso, porque maconheiro não é bandido. É alguém que se refugia com quem toma uísque, com quem toma uma cachaçinha, com quem gosta de cerveja, enfim. Existem vícios de toda sorte. Agora, interessante
que cigarros, que é muito, e aliás ainda sou um fumante, que é muito mais prejudicial, a bebida alcoólica e outras tantas, os medicamentos que prejudicam muito a saúde, que inclusive são usados como drogas, vários medicamentos, mas eu não vou me aprofundar nessa temática agora, estão aí. Uns são proibidos, só com receita médica, mas se você entra na farmácia e compra algum remédio sem receita, você entra em qualquer lugar e compra bebida, você entra em qualquer lugar e compra cigarros, mas tudo isso gera impostos. Então, é uma grande sacanagem, é uma grande vergonha. Mais uma vez, esse tal conservadorismo está criminalizando quem não tem crime, mas simplesmente um gosto pessoal de fumar um beck, como alguém que gosta de fumar um cigarrinho depois do almoço, depois de um cafezinho, quando está tomando uma cervejinha no boteco, conversando com os amigos, está numa festa, ou é um viciado e tem que fumar todo santo dia uma ou duas ou três carteiras de cigarros, ou tem que beber uma, duas, cinco, 10 cervejas, ou um litro de uísque e assim por diante. E nada disso é levado em consideração, que aliás, as maiores tragédias, seja de trânsito, familiar, acidentes de trabalho e outros, estão atrelados ao álcool. Então, o maconheiro está sendo uma vítima de hipócritas. Simples assim. Então reflita sobre isso, porque o seu filho, ou alguém ligado a você, que tem o hábito ou o prazer de fumar um baseadinho, ele será preso. Ou, se você é abastado e o seu filho, ou o seu filho é bem de vida, ele vai cair na propina dos policiais corruptos e vai ter que pagar, ou vai ser enquadrado. É isso que vai acontecer. Eu fico impressionado que os caras nunca conseguem ver o ângulo maior, o aspecto de um contexto muito mais amplo e se focam num detalhe absurdo, estúpido, ridículo e sem qualquer cabimento. E sabe por quê? Porque eles não estão consultando os profissionais. Aliás, como o meu manual fala, drogas quem usa vive entre o céu da fantasia e o inferno da realidade, nesse manual eu falo que a droga é boa. E um hipócrita pegou uma fala do Drauzio Varela e quando falou que tem que dizer para os filhos que a droga é boa. E de fato, a droga é boa. Concorda? Se não fosse boa, ninguém usava. Mas levam à negação e tudo aquilo que é proibido leva à curiosidade, leva ao experimento, leva ao uso. Então, a droga é boa, mas depois tem as suas consequências, que é o inferno da realidade. E isso está mais atrelado a quem usa cocaína, crack, a bebida, como eu já falei, dentre outros tantos, cigarros, etc. e tal. Então, reflita sobre isso, dá o certinho, comenta, compartilha nas suas redes sociais e principalmente para os pais. E eu termino. Pais, parem de falar do proibido. O proibido é muito mais gostoso. Agora, se você falar para o seu filho que droga é muito bom, mas as consequências delas é que são danosas, quem sabe você evite que o seu filho mergulhe, não na maconha, mas no crack, na cocaína e outros vícios tão pendulares que levam inclusive à morte. Para dar meu recado, que aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade do quem ler, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus até o nosso próximo encontro, e lembre-se, essa semana tem muita coisa boa, polêmica, para a gente discutir, mas para trazer a realidade dos fatos, para que as pessoas possam sair da ignorância e deste cerco que essa gente dita conservadora está pregando, mas que os interesses deles são outros que não aqueles que são mostrados em bem verdade, mas mostrados para os evangélicos. Agora, essa coisa do evangélico, e não tem nada a ver com o evangélico, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com nada, mas por trás tem um interesse que eles não revelam. Simples assim. E, para terminar, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.